Boa noite, queridos irmãos. Queria falar algumas coisas antes de partirmos de fato para a pregação. Eu gosto muito quando o departamento de louvor toca essa música que a gente tocou por último, porque ela tem uma frase que me consola, talvez um pouquinho mais do que os irmãos, né? Na escuridão, a sua presença me conforta. Eu queria deixar um agradecimento pela música. É claro que não é a intenção, né, do Ministério de Louvor tocar ela, mas é um presente de Deus quando vocês tocam, porque ela realmente fala um pouquinho mais, especialmente ao meu coração, né? Em segundo lugar, quero desejar um feliz Dia dos Namorados, ainda que seja amanhã, e pedir, né, ou aconselhar, que para você que é casado, que namora ou está noivo, que você não se deixe conduzir para que a sua alegria seja só num dia, né? Mas que você transforme todos os dias em dias especiais, já que eu tenho falado sobre relacionamento, fica aí a dica, né? Romântico, né? Que coisa. Por que eu estou solteiro ainda? Só Deus sabe. Não posso perder as oportunidades. Em terceiro lugar, os irmãos sabem que eu tenho pregado sobre relacionamentos e eu tenho seguido aí uma certa linha. E hoje seria o capítulo número 34 de Gênesis. Não, calma. Mas o que acontece? O capítulo 34 de Gênesis é um capítulo difícil. Ele é um capítulo duro, que tem uma narrativa muito pesada, muito triste. E nessa semana, nós estamos em feriado. Nós estamos como é que fala quando é um dia antes? Véspera do Dia dos Namorados. E muitos filhos e filhas da igreja estavam em retiro. E aí o nosso coração fica um pouco mais aflito, nós temos uma tendência maior de orar por eles, pedindo que o Senhor os abençoe. E eu entendi da parte de Deus que não era o momento para pregar esse texto de Gênesis 34. Então eu fui dar uma caminhada pelo texto, para ver qual outro texto seria prudente pregar. E aí eu fui lá para o capítulo de número 37, mas também não é a história de José, ainda não. O texto que me chama a atenção para trazer aos irmãos, e é um texto que eu não gostaria de pregar, mas é o único texto que eu me senti confortável de estudar, é o texto de número 35. Então abra lá sua Bíblia, Gênesis 35. Você vai perceber que esse texto ele fala do que nós temos falado, mas não é tão claro assim. Gênesis capítulo de número 35, e nós vamos ler do versículo 16 até o versículo de número 29. E por incrível que pareça, mais uma vez, sem ninguém saber o texto que eu ia pregar, a liturgia se acerta perfeitamente ao texto. Heavy, a hora que você... Gênesis capítulo 35, queridos irmãos, do versículo 16 a 29, a palavra do Senhor nos diz assim: partiram de Betel e, havendo ainda pequena distância para chegar a Efrata, Raquel deu à luz um filho num parto que foi muito difícil. Em meio às dores, a parteira disse a Raquel: não tenha medo, pois você ainda terá este filho. Ao sair-lhe a alma, porque morreu, deu ao filho o nome de Benoni, mas seu pai lhe chamou Benjamim. Assim, Raquel morreu e foi sepultada no caminho de Efrata, que é Belém. Jacó levantou uma coluna sobre a sepultura de Raquel. Essa é a coluna da sepultura de Raquel até o dia de hoje. Então Israel partiu e armou a sua tenda além da torre de Éder. E aconteceu que, habitando Israel naquela terra, Ruben foi e se deitou com Bila, concubina de seu pai, e Israel ficou sabendo disso. Eram 12 os filhos de Israel: Ruben, o primogênito de Jacó, Simeão, Levi, Judá, Issacar e Zebulon, filhos de Lia, José e Benjamim, filhos de Raquel, Dan e Naftali, filhos de Bila, serva de Raquel, e Gade e Azer, filhos de Zilpa, serva de Lia. São estes os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padã-Arã. Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Quiriate-Arba, que é Hebron, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram.
Vamos orar? Bondoso Deus, nós lemos a Tua palavra e agora, neste momento que ela será exposta, que nós vamos pensar sobre ela, iremos meditar sobre ela, clamamos que o Senhor fale conosco. Queremos ouvir a voz do Senhor, Deus, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar, aquilo que o Senhor tem para nos falar, o conselho do Senhor, a exortação do Senhor, fala conosco. Derrama de graça sobre as nossas vidas para que possamos não só ouvir a Tua palavra, mas também possamos compreendê-la. E ao compreender a Tua palavra, que nós possamos, através do poder e da bênção do Senhor, colocá-la em prática nas nossas vidas, nos fazendo assim cada vez mais próximos do Senhor, nos fazendo assim cada vez mais parecidos com o Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, fala ao nosso coração nessa noite. É o que nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Eu quero trazer 3 lições nesse texto, mas que não são necessariamente lições pontuais, que a gente realmente encontra olhando claramente para o texto. Mas são momentos. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre momentos, alguns momentos que nós passamos ao longo da nossa vida. E o primeiro momento está aí no versículo de número 16 até o versículo de número 19. E se trata de uma situação extremamente triste. Uma situação que nos remete a um luto muito grande. A esposa de Jacó, amada, aquela com quem ele queria ter se casado já desde o início da sua história, aquela por quem ele realmente se apaixonou, talvez perdidamente, no início da sua vida, mas por causa de um engano, por causa também do tratamento de Deus na sua vida, por causa de uma recuperação que ele precisava ter, por causa das consequências do seu próprio pecado, ele então foi enganado e foi forçado, entre aspas, forçado, a se casar com outra mulher. E agora, no fim da sua vida, depois de ter passado por grandes provações, por grandes tribulações, por anos de diversos sofrimentos, até que ele pudesse se reencontrar com o seu irmão, restabelecer os laços familiares que tinham sido rompidos há muitos anos. Depois de um grande tratamento da parte de Deus, a sua vida então chega num momento de ordem. Ainda que algumas coisas aconteçam, lá no capítulo 34, nós vamos ver posteriormente isso, se Deus permitir. Mas ele vivia numa certa paz, uma certa tranquilidade, depois de tudo que ele havia vivido. Mas então chega esse momento triste, em que a sua esposa amada é levada pela mão do Senhor até o reino celestial. Pelo menos é isso que nós imaginamos, né? Ao contrário do que você ou eu poderíamos pensar, ao contrário do que o texto demonstra, sendo uma palavra de tristeza, esse texto, na verdade, nos remete à alegria. E talvez você olhe e fale, pastor, de onde você tirou isso? Talvez você tenha uma visão além do alcance, que consegue ver coisas que nós não vemos no texto. Mas a verdade é que esse texto, de fato, ele é um texto de consolo, não de luto. Claro que luto para Jacó, né, para Israel. Mas não é um texto de luto para nós, ele é um texto de ânimo. É um texto de ânimo. E é com este momento que eu gostaria de começar. Um momento de alegria. Um momento de ânimo que todos nós precisamos diversas vezes ao longo da nossa vida. Uma mensagem ou mensagens que despertam a alegria no nosso coração. Que despertam a vontade de fazer alguma coisa mesmo. Às vezes de trabalho, às vezes de correr atrás de alguma conquista da vida, né? Correr atrás dos estudos, de trabalho. Às vezes é um texto que nos fortalece a vontade de servir ao Senhor, de servir a igreja. Às vezes é um texto que às vezes é um momento que a gente precisa para nos alegrar a lutar contra o pecado, nos animar para essa luta, nos dar ânimo, disposição para essa luta. E o que me chama a atenção nesse texto é a atitude piedosa da serva, né, que estava ali fazendo o parto de Raquel. E é isso que nos chama a atenção, ou precisa nos chamar a atenção neste texto em particular, né, nessa primeira parte.
Veja que a situação era difícil, a situação era dura, era crítica. Muito provavelmente aquela serva que estava fazendo parto sabia, porque já devia ter feito vários ao longo da sua vida, que ela era a profissão dela. Provavelmente ela sabia que o desfecho daquela situação seria um desfecho trágico. Muito provavelmente ela sabia. Mas ainda assim, independente do desfecho trágico, independente daquilo que poderia acontecer, as palavras daquela mulher para Raquel são palavras de alegria, são palavras de ânimo, de incentivo, são palavras de encorajamento. E a primeira lição, ou o primeiro momento que eu gostaria de compartilhar com os irmãos é que nós precisamos desses momentos. Nós precisamos ser encorajados. Nós precisamos ser esta mulher. Nós precisamos nos dispor a sermos parecidos com esta mulher, a termos essa mesma atitude. Atitude, irmãos, de nos alegrarmos, de nos confortarmos, de despertarmos o ânimo de fazer as coisas uns nos outros. E muitas vezes isso é difícil demais para nós, porque nós estamos muito mais atentos às coisas incomuns, às coisas erradas, às coisas que nos suscitam críticas. Nós somos muito mais atentos aos erros, às falhas que os outros ou nós mesmos cometemos. Nós somos muito mais inclinados a procurar problemas do que procurar nos encorajar, do que procurar soluções, do que procurar participar daquilo que está acontecendo ali. Mesmo que o desfecho daquilo pareça um desfecho ruim. Mesmo que seja algo que, em sentido geral, a gente não goste. É muito mais fácil quando a gente participa de coisas que a gente realmente gosta, que a gente realmente tem ânimo de fazer, mas no geral a vida não é assim. E nós, como igreja, precisamos nos alinhar e perceber que muito mais vezes nós estamos fazendo coisas que nós talvez não gostaríamos de fazer. Não gostaríamos de fazer. Servir ao Senhor, vir na igreja na quarta-feira, levantar cedo no domingo, participar de 1h30 de culto à noite no domingo, ou de manhã, que ainda tem a escola bíblica. Talvez sair da sua casa numa quarta-feira de frio seja muito difícil, mas ainda assim nós fazemos, ainda assim nós nos dispomos. Talvez participar de uma diretoria das sociedades internas ou dos departamentos da igreja, talvez participar dos grupos de louvor e ter que ensaiar durante a semana, ter que decorar músicas, tanto quanto tocar, quanto para as letras, ter que trazer os seus filhos para a igreja. Às vezes eu imagino que isso possa ser desanimador em certos momentos. E conforme nós vamos percebendo a vida da igreja, aquilo que nós estamos fazendo de serviço ao Senhor, nós vamos nos percebendo desanimando, conforme o tempo passa. Desanimando, porque quando nós estamos fazendo alguma coisa, ao invés de recebermos um elogio pelo que foi feito, muitas vezes nós recebemos críticas. Talvez muito mais do que qualquer outra coisa, né? Mas ao mesmo tempo, muitas vezes somos nós que estamos tecendo as críticas. Às vezes até sem perceber. E não percebemos como as nossas atitudes, elas podem ser um gatilho de desânimo, de entristecimento, de entorpecimento da fé, da alegria da salvação, da alegria de servir um ao outro, da alegria de servir a Deus fazendo alguma coisa. Seja na igreja ou fora dela. E essa mulher nos remete a isso. Nos demonstra essa atitude, mesmo em meio ao sofrimento, à tristeza, a uma situação que parece que não tem solução e que de fato não tinha. Ainda assim, essa mulher estava animando. E essa deve ser a atitude dos crentes. Deve ser a nossa atitude. Vamos lá, vamos fazer.
Vamos em frente, continua, mais um pouco. Coragem, ânimo, disposição, siga mais um pouquinho. Continue, não desista, não baixe sua cabeça, continue a caminhada, continue lutando contra o pecado, continue se esforçando contra as tentações, continue fugindo, continue resistindo. Continue em frente, não pare. Mas muitas vezes nós estamos mais preocupados em fazer o que Raquel fez, e não o que a sua serva ali, a parteira, estava fazendo. O que Raquel fez? No meio do seu sofrimento, ao invés de procurar consolo no Senhor, Raquel dá o nome do seu filho que havia nascido, um nome cruel, um nome triste. Um filho que eu tive no sofrimento, com sofrimento, remete ao sofrimento. O nome da criança remetia ao sofrimento. Naquela época isso era muito comum, na verdade, hoje não é tanto. Mas a atitude é o que conta. A atitude dela não foi uma atitude de animação, de perceber o quanto Deus é bom, mas foi uma atitude de se render ao sofrimento, de se render à tristeza da vida, de se render aos problemas, de se render às tentações, ao pecado e não lutar mais, não continuar em frente, esquecer de quem nós servimos, que é um Deus de promessas, é um Deus de alegria, é um Deus de salvação, é um Deus de festa, é um Deus do ânimo, é um Deus que perdoa, é um Deus que não aponta o dedo, é um Deus que sempre está nos encorajando ao arrependimento, a continuar, a seguir em frente, é um Deus que está o tempo todo nos curando, o tempo todo nos animando. É verdade que nós passamos por muitos momentos difíceis, verdade é. Mas ainda assim, nesses momentos difíceis, nós conseguimos perceber o que Deus está fazendo. Nós conseguimos perceber as atitudes do caráter santo de Deus, do caráter doce de Deus nos animando, não nos fazendo desistir. Não importa qual seja o problema, não importa qual seja a dificuldade que a gente tenha que enfrentar, não importa qual seja o pecado que a gente tenha que enfrentar, não importa o tamanho da dificuldade que a gente precisa resolver, do problema que a gente precisa resolver, ainda assim nós conseguimos perceber o que Deus está fazendo. Nós conseguimos vislumbrar as suas promessas, nós conseguimos receber dele esperança, graça, misericórdia, nós conseguimos perceber o seu amor, a sua alegria em nos incentivar a continuar. A mesma atitude que essa parteira teve é a mesma atitude que Cristo tem para conosco, é a mesma atitude que o Espírito Santo de Deus tem para conosco, porque Ele é o nosso Consolador. É nele que nós vamos buscar colo, refúgio, quando a situação aperta um pouco mais do que nós podemos dar conta. E nós percebemos isso. E muitas vezes nós continuamos teimosos, ou por causa do sofrimento, ou por causa do cansaço, por diversos motivos, nós continuamos teimosos e nós vamos dando nomes para os nossos problemas. Nós vamos dando nomes para as fragilidades que a gente tem. Nós vamos dando nome para o pecado. Nós damos nomes para as nossas tristezas. E hoje em dia isso é muito mais cruel. Muito mais cruel por causa da sociedade que nós vivemos. Hoje, na sociedade que nós vivemos, se você tem uma dificuldade de amarrar sapato, não é só uma coisa que você precisa vencer com o tempo, com esforço, com disciplina, com encorajamento. Hoje em dia as pessoas olham para qualquer dificuldade que nós temos e elas dão nome para isso. Ah, a criança ela não consegue amarrar o sapato, não, ela é cadarçofóbica. Aí o que tem que fazer? Não, toma Gardenal que resolve. Toda hora nós estamos procurando nome para a nossa tristeza, nome para a nossa angústia. E isso se torna parte, inclusive, da nossa ansiedade, da nossa identidade. Identidade. Ou você nunca falou, eu sou ansioso. Você não é. Você pode viver momentos de ansiedade. Muitos, talvez. Mais do que você gostaria. Mas isso não precisa fazer parte da sua identidade. Você pode passar por momentos difíceis, mas isso não precisa fazer parte da sua identidade. Você pode ter uma vida
antes da sua conversão, ou até alguns momentos mais difíceis, que você eventualmente cai em pecado e é difícil de sair dele, você pode ter momentos onde o pecado é muito difícil de resistir, é muito difícil de lutar contra ele. Mas o pecado não precisa fazer parte da sua identidade. A sua tentação não precisa fazer parte da sua identidade. As dificuldades que nós enfrentamos, as lutas que nós enfrentamos, não precisam ter nome e não precisam fazer parte da nossa identidade. Nós nos esquecemos da atitude do Espírito Santo de Deus, que age exatamente como aquela parteira. Continua, segue em frente, não desista, não baixe a sua cabeça. Você consegue mais um pouco. Até um filme, já é mais antigo, né? Mas para quem é crente roots, vai se lembrar aí, que é aquele Desafiando Gigantes, que tem um momento que tem um garoto que, o treinador lá, é um treinador de futebol americano, e ele tem que passar pelo campo ali, por um certo distância naquele campo, engatinhando com alguém nas costas. E aqueles meninos lá não são assim, como é que eu posso dizer assim, não são pequenos, eles são robustos. Né? Os jogadores de futebol americano normalmente são pessoas robustas. E aí então ele vai, e aquele treinador fica ali, vai, você continua, você consegue. E o menino o tempo todo tentando, não, eu não consigo mais. Consegue, você consegue. Consegue. O Espírito de Deus está o tempo todo falando assim para a gente. Você consegue. Luta mais um pouco. Se esforça mais um pouco. Mais um pouquinho de disciplina. Mais um minutinho de oração. Mais uma página da palavra. Mais um capítulo. Você consegue. Mais um. Continua. Mais um cargo. Para aqueles que não gostam de pegar cargo. Mais um cargo. Mais 2 anos. Mais um ano servindo. Mais um pouquinho, você consegue. Eu te sustento, eu te animo, eu te ajudo, eu te fortaleço. Eu te capacito. É o Senhor que faz isso por nós todos os dias, desde a hora que a gente se levanta, até a hora que nós vamos nos deitar. E inclusive além, porque a própria palavra de Deus vai nos dizer que até enquanto dormimos, o Senhor tem cuidado de nós. Nós precisamos, irmãos, aprender a nos alegrar. Nós precisamos aprender a nos desafiar, a nos incentivar, a continuar, a crescer mais, a fazer mais, a ir além. Muitas vezes além das nossas forças. Porque quando nós vamos além das nossas forças, nós não precisamos ter medo de cansar, porque além das nossas forças está o colo de Deus. Além das nossas forças está a mão de Deus que nos sustenta. Está a força do Senhor. Está a capacidade que Deus nos dá, que é sobrenatural. Nós podemos ir além. Podemos fazer mais. Podemos continuar. Luta mais um pouco. Resiste mais um pouco. Não se dobre a vergonha de confessar o seu pecado. Continua. Continua se arrependendo. Continua orando. Continua lutando. Em Deus, continue. 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 Em segundo lugar, depois desse momento de alegria, você vê que o próprio Jacó, Israel, vai ter um momento diferencial na sua vida. Ele pega aquela criança, vê que foi dado então um nome triste, um nome que carregaria um peso muito grande para ela. E Jacó sabia o que é ter um peso de um nome muito duro. Porque o nome dele era enganador. Você lembra? Jacó significa enganador. E Deus mudou o seu nome. Usando-se da mesma atitude que ele aprendeu com Deus, Jacó faz a mesma coisa pelo seu filho. Troca o nome. Tira aquele nome de tristeza e coloca um nome que remete à alegria, ao incentivo, à força, que remete à esperança que Deus nos dá. Só que nem de boas coisas a gente vive. E às vezes há momentos na vida que nós somos pegos de surpresa. E esse foi o momento que Jacó, Israel, teve por meio de um dos seus filhos, o seu primogênito, aquele que receberia a continuidade da aliança, que receberia a bênção, o dever de continuar propagando a família da aliança, a promessa da aliança.
O seu filho comete um ato terrível de traição, de adultério, de pecado inominável. E é curioso, porque o texto demonstra para nós que Jacó, Israel, fica completamente sem reação nenhuma. Ele não faz nada. O texto só nos diz que ele ficou sabendo. Por que será que isso acontece? E a verdade, irmãos, é que Jacó passou por muito sofrimento na vida. Foram muitos anos de tribulação, muitos anos lutando, muitos anos se esforçando. Eu penso que Jacó estava cansado, já tinha se esvaído as suas forças, não tinha mais, tinha acabado de passar por um momento de luto, talvez não tivesse mais alguém para animá-lo, talvez estivesse só. E aí, quando o pecado se levanta, quando os problemas se levantam, nós perdemos a força de lutar. Nós perdemos a capacidade de resistir. E aí nós só ficamos sabendo do problema do outro irmão, sabendo dos problemas da igreja, sabendo do pecado dos outros. Palavras de alegria, palavras de sustento, palavras de exortação. E exortação nada mais é do que um desafio. Continue lutando contra o seu pecado. Lute contra esse pecado, não deixe ele te dominar. Continue lutando. Continue se arrependendo, continue buscando arrependimento em Deus. Continue buscando cura em Deus, fortalecimento em Deus. Continue. Nós precisamos nos alegrar, irmãos. Nos sustentar. Porque isso faz parte do serviço que nós prestamos a Deus. Isso faz parte, Rev, da nossa identidade em Cristo. Nos animar, nos alegrar, continue. Vamos continuar. Um passo de cada vez. Em breve, pode não ser tão em breve assim, mas em breve Jesus voltará. Em breve nós estaremos com Ele. Em breve a cura virá. Em breve a solução virá. Em breve o consolo virá. Continue. Continue. Não pare. Continue. Nós precisamos, irmãos, continuar nos fortalecendo em Deus, uns nos outros, na Sua palavra, na oração, nos sacramentos, no partilhar do culto, nas atividades da igreja, mesmo aquelas mais burocráticas. Mas nós precisamos continuar. Continue, não desista. Amanhã você pode ter certeza, talvez quando você chegar em casa, você vai ter talvez um problemaço te esperando. Não desista. Continue lutando. Continue em frente. Continue dependendo de Deus. Continue sendo sustentado pelo Senhor. Continue buscando a Deus. Continue se enchendo do Espírito. Continue. Não desista. Continue. Em breve o Senhor virá. Em breve nós estaremos com Ele. E as lutas cessarão. As dificuldades, os problemas cessarão. Então continue. Continuemos nos incentivando, nos fortalecendo. E assim nós também servimos ao Senhor. Amém? Amém? Melhorou. Vamos orar mais uma vez? Eu vou fazer um pouquinho diferente hoje, já que é para a gente se animar. Eu vou pedir para que você primeiro se levante, fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor. Depois vamos receber a bênção. Depois eu vou pedir para que você se sente mais um pouquinho, enquanto eu e o pastor Tiago chegamos lá na frente para poder cumprimentá-los. E você é convidado a compartilhar das suas lutas, a se alegrar. Procure alguém, hoje à noite, dê uma palavra de incentivo, de ânimo, de alegria, seja da sua família, seja alguém que você não conhece muito. Procure alguém e incentive os irmãos a continuar. Procure os nossos visitantes, abrace-os, né? Incentive-os a voltar, a continuar. Pega o endereço deles para ir buscar eles na semana que vem, vai que eles não queiram vir. Não sei, né? Pode ser, acontece. Mas eu vou pedir hoje para o pastor Tiago orar por nós. O pastor titular, creio que seja oportuno, já que essa é uma mensagem para a gente se alegrar, para a gente se animar, para a gente continuar se fortalecendo, buscando força para continuar na caminhada em Deus. Vamos orar ao Senhor. Sim, pode ir. Vamos orar.
Senhor Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque cremos, Deus, que ela é viva, ela é eficaz, e é por causa do Senhor, da tua bondade, graça e misericórdia, e pelo poder do teu Espírito, que a tua palavra é comunicada a nós. É exatamente por isso, Deus, que nesse momento nós clamamos para que o Senhor faça a tua palavra encontrar morada no nosso coração, a ponto de sermos transformados pela ação do teu Espírito em nós. Opera nas nossas vidas, nos encorajando, nos incentivando. Deus, que o nosso coração esteja sempre centrado no Senhor, naquilo que provamos do Senhor, nas experiências que temos contigo. E sobretudo, Deus, que ao vivermos como igreja, como família da fé, como povo do Senhor, Deus, nós sejamos encorajados pela ação do Senhor, pelo mover do Senhor no nosso meio, na nossa presença. Deus, Pai, que o Senhor haja com graça sobre nós e que pelo Teu poder nós sejamos incentivados a olharmos para o Senhor, apesar das lutas, apesar das dificuldades, apesar das dores, que nós sejamos encorajados a olharmos para o Senhor, provando no Senhor de todo bem, de toda dádiva, de toda graça. Opera nas nossas vidas, age com poder, é o que nós te pedimos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém. E que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor imenso de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o conforto e o fruto do Santo Espírito do Senhor seja conosco, hoje e para sempre. Amém. Vou pedir para você sentar mais um instantinho, enquanto eu e o pastor Tiago chegamos lá na frente para poder cumprimentá-los. Que Deus nos abençoe. A esperança